Reciclagem da Visão. Que alegria! Momento especial aqui com os presbíteros, Reciclagem da Visão, Marlon Voos de São José dos Pinhais, Paraná, e Vinícius Pacheco de Itajaí, Santa Catarina. Passando alô já com os nossos convidados. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Boa noite, irmão Nicolas. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso aí, bom receber os irmãos aí novamente. Marlon Voos também. Boa noite, Marlon. Boa noite, Deus abençoe, em nome de Jesus. Igualmente. Isso aí, Sérgio. Tá aí os nossos convidados. Vocês têm acompanhado aí os encontros. Os princípios de administração e edificação da igreja, Atos 2:42. Vocês usam essa estrutura assim para administrar o apacentamento, o crescimento de vida dos irmãos, aliado assim ao encorajamento de levar as pessoas para a mesa. Que vocês estão assim pegando a linha do espírito das últimas ministrações que nós estamos tendo aí? O que vocês podem falar sobre essas últimas mensagens que aumentou um pouco a iluminação do Espírito Santo sobre nossas vidas, que lidamos com o povo? O Vinícius primeiro, depois o Marlon, amém? Então, o que vocês estão vendo assim? Amém, ministro. Boa noite aí, Boa Deus noite. abençoe. Sim, a gente segue a linha através da perseverança, né, irmão? Como até ontem, no culto da Cachoeira, foi ministrado muito sobre a perseverança dos grupos familiares, né? E como aqui em Itajaí é uma obra nova, né? Rebanho novo, apacentamento, gerando, cuidando, e nós não temos ainda a estrutura física, né? Nem a questão de divisão de líderes de exército, líderes de tribo, né? Então, nós estamos aqui na faixa de frente com o Senhor direcionando todas as coisas, graças a Deus. E eu não me arrisco a botar a mão, né, irmão? Eu deixo sempre o Senhor conduzir da melhor forma, né? Então, referente a grupos familiares, né? É tudo muito novo aqui. Tínhamos um grupo familiar, estava sendo aqui em casa, na verdade, né? E eu via que estava um pouco fora da visão, e questão de presbítero de grupo familiar, sendo que já tem rebanho, e o rebanho, ele não quer assumir essa carga assim ainda, sabe? E eu tô tendo muita dificuldade com os varões, da posição dos varões, de tomar posição e abraçar a causa do grupo familiar e entender o propósito, né, da igreja, de como se iniciou todas as coisas, né? Então, eliminamos o grupo familiar, que era aqui de casa, através de oração e aconselhamento. O Senhor que falou que não é para o rebanho vir, é para ir, né, irmãos? E então a gente não tem grupo familiar aqui mais, mas estamos orando aí para que aconteça. Mas o Senhor direcionou um estudo, então a gente está fazendo um seminário, que é o estudo, até começou semana passada, agora hoje, das 8 às 9, teve um segundo estudo, né? Onde a gente está estudando a cura interior. E hoje, para a honra e glória do Senhor, teve 7 famílias hoje no seminário aqui. Bacana. 7 conexões, 7 famílias ouvindo e recebendo a iluminação através da mesa do Senhor aí. Legal. Isso aí, Marlon. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Porque pela mesa do Senhor, né? A gente tem, graças ao Senhor, né? Um grupo familiar ainda é pouco, né, irmãos? Mas assim, pelo tempo que o Senhor já me ungiu, né? Já me separou aí para esse ministério. Mas assim, a gente está feliz que esse grupo, graças ao Senhor, tá firme, né? As irmãs têm buscado, né? No caso, é a casa de uma irmã, né? E aí ela convida as vizinhas, né? Então, de vez em quando vai mais uma, depois vai mais duas, né? E a gente tem, assim, na verdade nem precisou, assim, porque elas já começaram a pegar, graças ao Senhor, essa visão, né, de buscar na mesa, né? Então essa irmã mesmo, ela deixa o dia todo ligado ali o YouTube, né, da TV Menorá, direto, né? Ligado ali na casa dela. E aí, volta e meia, não só no dia do grupo, mas mais dias, às vezes elas até
quando se reúnem ali na casa dela, ficam vendo a ministração. Às vezes quando a gente chega no grupo, às vezes não, toda vez que a gente chega no grupo, elas já estão vendo alguma ministração, né? Aí elas dão um pause ali para a gente começar o grupo. E a gente indica, assim, né, os livros da editora Vento Sul, né? No caso, atualmente elas não estão em condições de adquirir, né? Mas assim, a gente recomenda, às vezes a gente empresta para elas lerem um trecho do livro, compartilhar na semana seguinte, né? E também estamos orando, a princípio, assim, o Senhor também tem direcionado da gente abrir mais um dia na semana, um virtual, para uma palavra de ensino, assim, com base no cura interior também, igual o irmão Vinícius falou, o Senhor está direcionando para isso, porque muitas pessoas às vezes não conseguem, porque o horário desse grupo é no meio da tarde, assim, né? Então, isso, o interessante, assim, que o Senhor, espero não sair da pergunta, mas qualquer coisa, depois os irmãos me avisam e a gente volta, mas assim, a princípio o Senhor também tem usado essa situação de ser o grupo bem no expediente, né, do meu trabalho secular. Aí às vezes eu dou uma escapada, voa, só que eu vou conseguir ir mais ou menos uma vez por mês, e aí está sendo bem interessante, porque daí Deus está usando, assim, minha esposa, meus filhos, né, então tendo que eles se revezam e eles que conduzem, assim, quando eu não consigo ir. Então, assim, tem sido uma bênção que está dando um crescimento, assim, né, para todos nós. E assim, e a gente vê que, assim, no caso, as ovelhas ali, elas que convidam, né, elas, ali a vizinhança, então, Deus está usando essa minha impossibilidade de ir sempre, assim, para trazer um crescimento para todos, assim, né, e as coisas se moverem. Em relação à mesa, assim, a gente está sempre incentivando, né, sempre tentando levar para os encontros quando é ali em Floripa, que é mais perto, né? Sim. E agora Londrina, em dezembro. E basicamente é isso. Num primeiro momento. Legal. E então, tem as redes sociais, alguma coisa aí? Vamos ver como é que tá essa movimentação aí. Os presbíteros estão comentando. Tem alguém das cidades aí próxima? Tem a participação do José Carlos aqui falando, Opa. né, em relação ao versículo de Atos 2:42, e ele acrescentou aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. A Patrícia Michelsen também deixou: Deus honra a ordem, e é maravilhoso ouvir isso, para continuar em perseverança. O pessoal de Itajaí também está comentando aqui, deixando seu boa noite. E a gente espera mais comentários aqui de todos. Boa. Isso aí, de larga. E o tempo aí, como é que tá? A gente tem 3 minutos, Sérgio. Então a gente coloca aqui já, se não der ainda, depois continuamos aí, né? Sobre a estratégia, assim, de atender os necessitados. Vocês têm já uma prática definida na igreja, assim, de fazer visitas a doentes, a pessoas que estão com problemas familiares? Vocês já têm desenvolvido uma estratégia para atender os necessitados, assim? Ou como é que é? Conta para nós a experiência de vocês aí. Vou começar aí com Vinícius. Amém, irmão. Sim, a gente tem a rede do WhatsApp, né? E tem sido muito edificante, que a gente tem compartilhado as necessidades de quem tem doença, quem está precisando de alguma coisa assim, que está necessitado, né? Mais relacionado à doença. Então a gente fez uma lista de oração, né? Até queria... Tô orando aí para ver se o Senhor abre mais espaço num dia para a gente ter, não é uma quarta de oração, né? Mas um dia, pelo menos de 1 hora, assim, que seja mesmo virtualmente, se não pessoalmente, da oração, que tem uma lista bem grande, assim, de oração que a gente está orando pelos enfermos, né? E o Senhor abriu também uma nova estratégia aí, e hoje de tarde eu recebi, graças a Deus aí, que a gente está tentando implementar o projeto Vento Sul, né? E hoje eu recebi um ok de um asilo, aqui uma casa de geriátrica Dom Bosco, né, que eles combinaram comigo dia 12 agora de setembro de nos ouvir, né, para nós levar, apresentar e dar continuidade nesse trabalho aqui em Itajaí. E também eu estou esperando o retorno de um CAPS, que é da Centro de Atenção à Psicossocial, né, aqui de Itajaí também, que eu estou conseguindo um acesso
e agora estou esperando o retorno para que nesse mês de setembro aí, final do mês ou início de outubro, tenha bastante testemunho referente a isso. Legal. Vinícius, sabe que é uma boa essa daí do projeto Amigo Vento Sul? Ainda mais para os presbíteros que estão começando, né? Essa parecida aí com o Quarta da Bênção de Cachoeira do Sul, ajuda aos necessitados. Às vezes não está conseguindo encontrar tantas pessoas no projeto Vento Sul. Eu já tive experiência, né? Que surgem muitos alunos, querem conversar aí com os problemas, quanto o problema do pai, da mãe, da tia, do tio, e lá surge um leque, né? De problemas, e que é uma bênção, porque Cristo está ali para resolver, né? Todas essas coisas. E todas essas experiências a gente sempre pede aqui no Novas do Reino, né? Você que está acompanhando aí agora, tá rolando o projeto Vento Sul, conte os testemunhos, compartilhe com a gente para servir, né? Colocar de incentivo a todos que acompanham a Rede Menorá. Deixar aí com o Marlon, então, 2 minutinhos. Amém, irmãos. Assim, de forma estruturada ainda não, tá, irmão? Se a pergunta objetivamente que não fez, né? O que a gente tem sentido agora de fazer é usar a estratégia da caixinha de oração, né, para evangelizar, aí já aproveitar e obviamente acho que vai vir vários pedidos de vários tipos, inclusive de enfermidade, mas ainda não temos feito assim, de forma estruturada assim, essa questão, né, dos irmãos fazer pedido. A gente não tem ainda um grupo ali, redes sociais também, no WhatsApp da igreja, a princípio, porque realmente só tem esse grupo aí com essas poucas irmãs, né? Mas a gente sente que aos poucos, assim, o Senhor tem fortalecido esse grupo. Eu creio que a partir dali, assim, aquele bairro ali, em nome de Jesus, eu creio que vai haver um rompimento em breve aí, né? E vamos conseguir estruturar melhor em nome de Jesus. Aqui, o Marcelo Almeida comentou aqui que hoje abriu lá na cidade de Venâncio a porta para fazer semanalmente as palestras do Amigo Vento Sul, num posto de saúde. Acho que ele já tinha comentado também, né, na semana passada, onde era quinzenal, e a própria psicóloga solicitou ali salientou a importância da vida espiritual, e abriram as portas aí para ser semanalmente esse trabalho. Vai render muitos frutos. O Juliano Lacerda também deixou aqui, ó. Aqui na cidade de São Cepé começa nessa quarta-feira a primeira quarta da bênção, e muitas coisas o Senhor já está fazendo. O pessoal tá se animando, né? Então, isso é legal. Antes o Marlon falou sobre um grupo que ele tem ali, e eu queria perguntar para ti, Marlon, qual estratégia assim tu passa para as pessoas que estão ali já poderem levar a palavra, então elas mesmas fazerem o ID para acrescentar mais membros desse grupo. Amém. Por enquanto, irmã, tá bem espontâneo, assim, né? As irmãs, elas convidam ali pro próprio grupo, né? A vizinhança ali, né? Mas a gente agora pretende, já queríamos ter começado uns 15 dias atrás, né? Por iniciativa das próprias irmãs ali que participam com mais frequência do grupo, de fazer um evangelismo mais forte ali, né? Então a nossa estratégia seria realmente levar por hora assim a caixinha de oração, e depois, né, com certeza também os materiais da editora Vento Sul, né? Mas se Deus permitir, aí em breve a gente vai começar, não eu diretamente, né, mas elas assim ali na própria vizinhança, assim. Marlon, tu comentou que quando tu chega no grupo familiar, eles já estão ali ligadinhos, né, numa mensagem, em algo já da mesa do Senhor. Como que foi a estratégia que o Senhor te deu, assim, para ligar elas, não a pessoa, mas a mesa do Senhor, para já estar se alimentando quando tu chegasse? Amém. É uma obra do Espírito, assim, na verdade, né, porque a gente não chegou a gente, tipo, sempre fala, né, na verdade, os primeiros grupos familiares sempre deixa claro, né, ali que tem o Plano de Judá, que tem a TV Menorá, que tem explica, né, no caso, como a irmã ali, ela tem uma Smart TV, né, então a gente deixou ali já o caminho ali, né, para ela chegar no canal do YouTube ali, né, e assim, ela já foi, graças a Deus, uma obra do Espírito interno ali, que já tomou ali, já tocou, né, o coração dela para ela já entender que é necessário, né, não só no grupo, mas todos os dias estar acessando a mesa. Então, na verdade, esse grupo já tinha antes da pandemia, depois parou e agora retomou. E antes era bem difícil, antes assim era mais assim só para pedir oração, né, não tinha a realidade assim, né, geralmente era bem complicadinho, assim, mas aí agora, sim, foi uma obra que o Espírito Santo tocou, assim, na vida dessa irmã, e ela entendeu essa realidade, assim,
busca bastante. O que a gente fez foi só mostrar o caminho, né? Mostrar onde é que tá a mesa. E Vinícius, antes tu comentou sobre famílias novas que apareceram nesse estudo da cura interior. Como que iniciou esse projeto aí? Como é que vocês fizeram os convites? Foi alguma direção, alguma estratégia do Espírito que veio da mesa ou foi assim fluindo? Deus trouxe as pessoas? Irmã, foi assim, ó, eu senti a necessidade do rebanho pelo fato de não ter grupo familiar, né? E ficar somente recebendo da mesa, as mensagens, culto e encontro, não tem a prática e o compartilhar necessário que para desenvolver, né? As experiências, no caso, né? Específico. Daí o Senhor trouxe essa direção do seminário da cura interior, né? Onde eu passei para o pessoal, questão de uma semana, todos deram positivo, assim, que estavam precisando disso mesmo, né? E essa noite ali, que foi antes de começar aqui, a gente estava nesse estudo, né? O Senhor conduziu até dependendo de ter um outro seminário na semana, em função de não ter grupo familiar, mas vamos orar para ver se isso vai acontecer, né? E através dos convites que a gente encaminha, né? Através da mesa que o pessoal está acompanhando também, o pessoal foi aceitando e convidando outras pessoas, né, a participarem. Então está sendo bem edificante. A gente está vendo um reavivamento, assim, uma transformação constante e semanalmente através dessas mensagens. Há sempre um incentivo de que essas pessoas, os grupos, convidem outras. Sim, sim. A gente convida porque é aberto, né? Todos nós precisamos da cura interior, né? Diariamente, né? Ontem no culto falou, a gente peca porque a gente é pecador. Então a gente precisa dessa cura, dessa transformação, né? Para que o Senhor toque a gente e abra os nossos olhos, né? Sim. A ter essas experiências, porque se não tem experiência, se não tem compartilhar, se não tem o partilhar das fraquezas, a gente não tem propósito de oração, porque orar, né? E tá todo mundo doente, né? Carecendo dessa cura aí. Sim, legal. E Vinícius, eu até te perguntar como é que tu faz, assim, tu convida o pessoal para participar de um estudo bíblico, o outro já vai falando que é para alguma cura emocional, problema de casamento. Quais são as estratégias que Deus te traz para deixar algo atrativo, né? Para ter um convite bacana ali, a pessoa querer participar. Sim. Muitas vezes a gente através de conversas, de conhecendo pessoas, né? A gente, graças a Deus, o Senhor tem tratado e proporcionado com que a gente tenha muito contato pessoal, né? Então, e a gente veio para cá, e daí o pessoal pergunta, mas por que vocês vieram para cá, moravam em Florianópolis, na praia? Que vocês são loucos, todo mundo quer ir para Florianópolis. Eu falei, não, mas a gente tem um propósito aqui. E a gente veio em nome de Jesus para constituir o reino de Deus aqui e iniciar essa obra aqui, e as pessoas ficam de boca aberta, assim, sabe? Então, e ali começa já na caruda mesmo. Sim. Transparência, né? Já. E daí, o que a gente sentiu no nosso estabelecimento comercial agora colocar a caixa de oração e colocar os materiais expostos, né? Como tem muito comércio ao redor daquela região onde a gente começou a trabalhar, abre interesses. As pessoas começam a ver o material, começam a perguntar, e a gente começa a desenvolver o assunto relacionado ao Senhor, né? Tudo. Não começa com o Senhor, mas acaba com o Senhor. Então, tem pontos comerciais que a gente já forneceu materiais da editora Vento Sul, né? E hoje está sendo ponto de encontro, vamos supor, numa cafeteria, numa padaria, onde tem esses pontos, onde tem o que a gente forneceu, esse material, e o pessoal senta lá, olha o material e fica, né? Daí eu deixo o nosso cartão, eu confeccionei os cartões da igreja aqui com a oração do Novo Nascimento, o aplicativo do Pão de Judá e o meu telefone, né, para contatos. E através daí a gente está fazendo um meio de network ali do Senhor, né? E todos estão recebendo oração, as pessoas vêm até nós, às vezes muito corrido, elas falam para nós o problema, a gente coloca no papel e coloca na caixa de oração.
e estamos orando sobre esses pedidos de oração, né? Na caixa de oração. Legal. Tinha uma caixinha de oração aqui em casa, na verdade ainda tem, só que como não está tendo grupo e eu não estou recebendo muitas visitas, eu levei para a loja. E Sim. daí lá está sendo bem usado. E eu acredito que pelas orações o Senhor está movendo aí as coisas. Ah, legal. Imagina, não. O tráfego ali passando, o pessoal vai vendo material, vê uma caixa de oração, isso chama atenção, Chama. E os materiais chamam bastante atenção também. Sim, legal. Isso aí, temos que usar, né, essas oportunidades no secular e aplicar também o reino, né? Tá nas 3 áreas da nossa vida. E Marlon, como é que tu tem usado assim a mesa do Senhor, não para levar para as pessoas, né, mas para te entender a visão do Senhor, como a gente falou ali antes de Atos, né, para entender qual que é a visão do Senhor que tu deve fazer como presbítero da cidade? Tem usado os materiais, aperfeiçoamento dos santos? Amém, irmã. A gente tem usado o Estabelecendo o Modelo do Monte, né, que é aquele livro que que tem as orientações principais ali. Confesso assim que não tem sido tão fluente assim a aplicação prática, né? Da teoria a gente conhece faz anos, mas eu sinto assim que o Senhor começou assim, sabe? Eu sinto assim que muitas vezes, até teve uma ministração há pouco tempo atrás, que o irmão, né, acho que nem sei se foi no encontro, no culto mundial, mas bem recente, da questão da gente não querer fazer para agradar homens, né, mas a Deus, né. Então, assim, o Senhor tem me movido de uma forma agora, graças ao Senhor, diferente, né. Antes eu acho que eu fazia muitas coisas para mostrar, né, os outros, para mostrar até pro próprio ministro, né. Tô fazendo, né. Até eu mandava muito mais mensagem no WhatsApp, não certo, do que agora, né? Porque antes eu acho que eu queria mostrar que eu tô fazendo as coisas. E agora o Senhor tá pouquinho ainda, né? Mas assim, eu sinto que esse pouquinho que tá agora, já sinto que é um mover diferente, né? Já é o Senhor movendo. Mas muita coisa ainda precisa ser feita. Eu acho que a gente, como eu falei, é até uma vergonha falar, mas ainda tô na fase, né, de evangelismo ainda, né? E já estamos aqui já há alguns anos, né? Então, assim, com certeza não tá como Deus queria, né? Com certeza aquela administração do prazo ali também foi bem, me deu um temor no coração, né? Que Deus dá um prazo, assim como deu lá uma quantidade de anos ali para Saul e ele não cumpriu. E depois Deus tirou ele, né? Então eu sinto assim que eu já tenho que dar uma acelerada na coisa mas eu sinto assim que ao mesmo tempo o Senhor está tirando aquela questão da religiosidade, de agradar homens, e está começando a ser uma coisa assim que é o Senhor que está movendo, assim, né? Tanto dentro de mim quanto externo, né? Não sei se eu fugi da pergunta do tema, me perdoe. Mas com relação assim ao que o Vinícius compartilhou, é interessante. Quando eu tinha muita dificuldade aqui no início, a igreja só tinha eu aqui, meus 3 filhos na época. E me surgiu também uma direção do Espírito Santo na época de ministrar uma cura interior. E foi assim que a igreja de Cachoeira do Sul nasceu e se firmou. Foi com 2 estratégias no início. Eu saía quase todas as noites para atender pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam perturbadas. E logo depois, essas pessoas que foram sendo libertas e curadas pelo Senhor, a gente reuniu numa cura interior com 10 mensagens, eu lembro. E foi dali que a igreja começou a crescer. Porque essas pessoas que foram curadas e libertas, elas passaram a ganhar as almas de outras pessoas, e através do testemunho delas, né, a igreja foi realmente, o Senhor começou a acrescentar muito povo na igreja, que eu me lembro que em 97, 98, nós tínhamos 1000 pessoas na reunião da ANEP. E no ano de 97, no mês de setembro, se não me engano, ou novembro, não me recordo agora, realmente foi inaugurada a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o primeiro culto, né, aqui em Cachoeira.
Mas eu me lembro que a estratégia que o irmão Vinícius está usando lá tem uma similaridade muito grande aqui de como começou a obra aqui em Cachoeira do Sul também. Uhum. Então eu creio que essa direção veio assim ser bem, me relembrou essas estratégias que o Espírito também usou em Cachoeira do Sul. E o primeiro material que a editora Vento Sul teve foi uma cor interior, foi aquela de 10 mensagens, que está até hoje assim, todo o escopo, o esqueleto está todo ali, naquelas mensagens de hoje ainda, né? Uhum. Então, interessante. Teve um comentário aqui do Márcio, ele comentou que em Canela, todas as terças estão tendo o seminário da cura interior e está acontecendo um grande avivamento lá na cidade. Amém. E o Sim. Wilson Figueiró também deixou aqui pra gente no Facebook, Amigo Vento Sul é uma grande estratégia de comunicação para chegar até os gentios também aqui na cidade, escolas e abrigo municipal. Bom, dá para perceber então que isso também era uma forma de atendimento aos necessitados, né? Às vezes não é problema físico ali, mas problema emocional, e as pessoas vêm atrás, né? Pela ordem começou com atendimento nas casas. Sim. Né? Todas as noites, depois das 10 horas, eu ia numa casa, quase todas as noites, atender uma família que estava em conflito, alguém que estava com uma doença fatal, ou perturbados. E como que era esses teus contatos, Sérgio, que tu ia pegando? Não, eu sempre perguntava para os meus conhecidos e parentes e amigos Uhum. onde tinha pessoa doente lá, então eu entrava em contato e pedia uma permissão para ir orar por eles. Sim. E assim foi indo e Cachoeira cresceu. Essa parte de administração do tempo, como devido tendo secular, assim, como seria interessante para eles também se organizarem em relação aos horários do dia, tendo trabalho e também... Eu trabalhava 9 horas por dia, né, nesse período. E eu atendia das 6 da tarde até as 9, eu atendia na época chamava de aconselhamento, né? Hoje é terapia espiritual. Uhum. E depois às 9h30 eu encerrava esse trabalho de terapia, aí eu ia visitar as pessoas nas casas. Sim. Tá, é um pouquinho do início. Meu povo, a gente tem a dica mensal daqui a pouquinho, 2, 3 minutinhos a gente tá lançando ela. Hoje fizeram uma enquete, ninguém acertou lá no programa do Rio de Janeiro. É, aqui eu acho que eu não vi ninguém acertando, hein? Uma pessoa só que eu vi que comentou aqui e falou o livro Unanimidade. É, vamos ver aí o que Tá frio. Vamos ver o que sai. Tem 2, 3 minutos ainda pra gente acertar, né? Pra ver se alguém acerta a dica mensal. Mas vamos aproveitando o nosso tempo aqui. Estamos chegando ao final já deste compartilhar com Vinícius Pacheco e Marlon Voss. Vou pedindo as considerações finais. E Eu gostaria de ver rapidamente o comentário dos dois presbíteros sobre o último seminário. Poucas palavras. Então, Vinícius. Amém. Último seminário, tu diz... O último livro? encontro micro-regional, perdão. O último encontro, irmão. melhorou. Foi uma Eu tava tentando lembrar o nome do seminário aqui também. Pois é. Mas foi assim, ministro, uma sacudida no esqueleto, vamos supor, uma sacudida na árvore, né, para cair os galhos secos, cortar, podar na verdade, para vir fruto novo, né? Mas a gente entrou num propósito de humildade e mansidão aí, né? Domínio próprio. E para nós foi muito edificante quando foi falado, porque assim, ó, perdão, é que eu acabei não indo e a gente estava numa correria aqui, daí teve sexta, sábado, teve o culto da cachoeira e de noite teve culto mundial, então se eu misturar aí, os irmãos me perdoem. Mas falou muito quanto a questão, se eu não me engano, que a gente dá um tapinha nas costas do irmão, Deus abençoe, vira e tá tudo certo, né? E a gente acaba aqui não conversando com o irmão, não tendo a necessidade, não sabendo a necessidade do irmão ou por que orar pelo irmão, não sei se foi no encontro, tá, irmão? Mas eu sei que isso me tocou bastante, que falta um pouco de unidade entre os membros do corpo de Cristo em saber da necessidade do que o outro está passando, saber se a gente pode auxiliar com alguma coisa, ou o irmão, que a gente tem muito... Deus te abençoe e tudo mais, mas não sabe a profundidade da necessidade do irmão, né? Então isso me tocou bastante assim, e a gente acabou que
que está meditando sobre essas coisas aqui em Itajaí, para suprir, assim como a gente pode, a necessidade de quem está precisando, em primeiro lugar, do nosso irmão aí, membro do Corpo de Cristo. Marlon, qual é a tônica aí para ti do recepção e micro de Pelotas? Amém, irmão. Minha memória tá péssima aqui. Senhor, eu também não sei se eu tô misturando as coisas, né? Mas assim, é até uma coisa que eu acabei comentando hoje já, mas eu creio assim que uma das coisas foi essa, né? De deixar o Senhor fazer, né? De não ser a gente fazer para agradar homens, né? Mas de deixar o Senhor fazer. Agora o que o Vinícius comentou, realmente essa questão, né, de que não adianta dar tapinha nas costas, mas falar também, tem que ir lá e abençoar, né, a pessoa naquela necessidade prática, assim. Mas confesso que me fugiu agora, mano. Com certeza tem mais coisas, assim, que na hora ali o Senhor me tocou, mas fugiu, eu tô sem a anotação no momento aqui na minha mão e na minha mente fugiu também. Tudo certo, Marlon. A gente agradece Amém. a disponibilidade, a participação. A gente sabe que os irmãos têm bastante tarefas, né? Mas muito obrigado por compartilhar com a gente aqui, fazer desse momento mais especial. Vinícius, muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.